partir desses elementos e outros elementos que a persecução penal constatou e apresentou ao colaborador, ele se sentiu à vontade para apresentar uma proposta de colaboração premiada e, a partir das suas declarações, sobretudo no anexo 2, nós conseguimos concatenar as informações prestadas com elementos de corroboração que possibilitaram a homologação a posterior dessa colaboração pelo juízo. Em relação ao anexo 2, que eu posso aprofundar, que o Elcio, ele detalha algumas coisas em relação ao planejamento, e esses detalhes acerca do planejamento, o Elcio, apesar de saber, ele não tem maiores informações, porque a efetiva participação dele, segundo consta, foi a partir do dia 14 de março de 2018. Em relação à execução em si, o Elcio dá os pormenores do que aconteceu desde a chamada do Rony ao meio-dia, pelo um aplicativo de mensagens instantâneas, que as mensagens se autodeletam após efetivamente lidas. O Rony chamou o Elcio para sua residência. Chegando lá, o Elcio avistou o Rony já com uma bolsa. Ambos se dirigiram ao Cobalt Prata na saída do condomínio. Se dirigiram, aí a dinâmica já tinha sido efetivamente demonstrada pela persecução anteriormente. Durante a vigilância na Casa das Pretas, nós conseguimos corroborar a versão do Elcio de que o Rony, ele foi durante todo o trajeto até o centro da cidade no banco da frente. Chegando ao local, o Rony, com o auxílio do Elcio, deslizou para o banco de trás, se equipou e ali eles permaneceram fazendo a vigilância na vítima. A partir disso, ambos, a partir da saída da Marielle e do Anderson e da Fernanda, ambos seguiram o Cobalt, emparelharam, e aí nós sabemos o que aconteceu. A rota de fuga, ele detalha com minúcias. Ambos seguiram o trecho da Leopoldina, pegaram o acesso à Avenida Brasil, dali foram para a linha amarela, desceram na última saída da linha amarela em direção ao Meia. De lá, pararam o veículo na casa de Rony Lessa, interfonaram para o seu irmão Denis Lessa, entregaram-lhe a bolsa contendo os petrechos utilizados no crime. A partir disso, Rony solicita ao seu irmão que chame um táxi, e aí é o nosso elemento de corroboração mais efetivo e mais contundente. Nós conseguimos, junto à cooperativa de táxi, o rastreamento dessa corrida de ambos, do Meyer até a Barra da Tijuca, local no qual eles embarcam novamente no carro de Rony Lessa, ativam seus celulares e seguem então para o Resenha. Basicamente, em poucas palavras, essa foi a dinâmica do crime no dia 14 de março de 2018. O Elcio não teria colaborado se ninguém colabora se achar que tem alguma chance de ser absolvido. Então, portanto, as provas hoje muito contundentes contra o Elcio, por isso ele entendeu por bem colaborar. Com relação ao Maxwell, o Maxwell auxilia no crime tanto antes do crime, ele participa da manutenção do carro, da guarda do carro, ele participa de vigilância da vereadora, e a seguir ao crime, no dia imediatamente seguinte ao crime, ele auxilia os executores a trocar as placas do veículo. E depois, isso vai ser detalhado mais à frente, depois o Dr. Guilherme pode detalhar melhor. Ele auxilia na troca das placas, ele auxilia também ao levar a contactar a pessoa que foi responsável por dar fim ao carro, picotar o carro, se desfazer do carro. Pois bem, posteriormente ao crime, o Maxwell, ele, segundo o colaborador, era ele quem auxiliava junto com o Rony na manutenção da família do Elcio e da sua própria defesa. Então isso dá uma contemporaneidade à sua atuação. Ele vinha até recentemente auxiliando os executores a se eximirem do crime, da sua participação. Então, por isso, fora outros detalhes, o Maxwell já tinha sido preso anteriormente por
né, auxiliar o Rony Lessa a se desfazer das armas na chamada Operação Submerso, onde jogaram as armas no mar. Então, tudo isso demonstra que ele, solto, continuaria a se desfazer de provas. Também há indícios de envolvimento do Maxwell em atividades de organização criminosa. Então, tudo isso foi levado em consideração em nosso pedido e foi acolhido pelo Judiciário para decretar a prisão do Maxwell. Olha, a determinação que nós recebemos do nosso ministro da Justiça foi de apurar os homicídios de Marielle Franco e Anderson Gomes em todas as suas circunstâncias. Nós estamos focados, primeiro, né, em investigar efetivamente, e hoje a gente está chegando ao término da primeira fase, que nós exaurimos, toda a nossa equipe aqui, o Ministério Público, a Polícia Federal, entende que exauriu a questão da elucidação da mecânica do crime, da execução, movimentos preparatórios, campanas que foram feitas sobre a vereadora antes daquela data e também o desfazimento de provas do crime posteriormente. Nós estamos focados, até por uma questão de tempo, né? Muitas provas se perderam, a gente não vai fazer nenhuma análise em relação a isso. O nosso foco agora é escalar essa investigação para que a gente possa, partindo de um alicerce já mais estruturado e firme, buscar outras pessoas envolvidas na parte de autoria intelectual desse crime. De forma que a nossa entrada, a entrada da Polícia Federal determinada pelo Ministro da Justiça, ela não se deu por conta de federalização, como às vezes se confunde. Na verdade, existem investigações paralelas. A Polícia Civil ainda tem o seu inquérito policial, ainda faz a sua investigação. Nós estamos fazendo a nossa. E nós estamos absolutamente focados em apurar. Hoje, entregamos a primeira fase em relação à execução e estamos agora preocupados em escalar e buscar eventuais envolvidos na parte de autoria intelectual desse crime. A gente não pode, nesse momento, perder esforços, né? A gente está concentrando esforços nessa parte. Obviamente que se durante essa investigação algo nesse sentido, ou aparecer algo nesse sentido, isso será tratado no momento certo, no momento devido, sem nenhum problema. Mas eu asseguro o senhor que o nosso foco está agora em buscar os envolvidos na parte de autoria intelectual desse crime. Em relação à questão de envolvimento das milícias, hoje próprio o alvo que foi custodiado nessa data, depois que se apurou o envolvimento dele direto nos atos preparatórios do crime e depois no exaurimento, né, na questão do destino do carro, hoje já foi iniciado por nós, já foi denunciado pelo Ministério Público por explorar gatonete, né, ex-policial, indiciado por explorar gatonete, enfim. A questão das milícias, esse ambiente criminoso que permeia, até a origem do próprio Lessa, né? Existia a questão da história do crime e alguns outros matadores ou executores que atuam nesse contexto no Rio de Janeiro. Mas como o doutor Guilherme disse, a gente vai poder, lógico que a suspeita existe, mas esse diagnóstico, né, do envolvimento nesse nível, em qual exatamente, no que tange a todo o contexto do fato criminoso, a gente vai exaurir ainda essa prova para que possa determinar com a certeza necessária, isso aí. Primeiro esclarecer que as pessoas, somente o Maxwell foi conduzido a essa Polícia Federal. Os demais, e aqui lê-se o Edilson, que foi o responsável pelo desmanche do veículo Cobalt no dia 16 de março, o Denis, irmão de Rony Lessa, assim como a esposa do Maxwell está presente, eles todos compareceram a partir de um mandado de intimação por mim expedido e compareceram voluntariamente a essa Polícia Federal. Como? Duas pessoas foram oficialmente ouvidas e a esposa do Maxwell não foi ouvida. Intimadas foram 6 pessoas. Como? Hoje pela manhã. Não, somente o Denis Lessa e o Edilson Barbosa. E a esposa veio aqui para prestar esclarecimentos também. Não, ainda não. A gente está aqui agora, eu tenho que ouvi-la lá.
Não, o nome dela eu não posso, não posso declinar. Sim. Sim. Não, elas foram intimadas, mas algumas não compareceram a essa Polícia Federal, justamente pelo fato dessa condução não ser coercitiva. Foi um mandado de intimação expedido, elas compareceram de bom grado aqui à Polícia Federal. Foram 2 responsáveis pelo suposto vazamento da Operação Lume, que foi a operação deflagrada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil em março de 2019. Um suposto responsável pelo recebimento da arma do crime no dia 16 de março, ele e sua esposa, e foram esses os personagens.